Estamos de volta pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Hoje, sexta-feira, 3 de novembro de 2017. Estamos hoje dando sequência, né, neste feriado prolongado, falando da perda de entes queridos. Mas antes, Guiomar Santana, eu queria falar do Clube Amigos da Boa Nova. Ou melhor, queria que você falasse do clube hoje. Eu falo, adoro falar do clube e ter a oportunidade de demonstrar aí a nossa gratidão a você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, pois através de você, da sua colaboração, nós temos a possibilidade de continuar a levar essa mensagem doutrinária do Cristo, que é a missão da Fundação Espírita André Luiz, através de todos os meios de comunicação aí possíveis, que é a rádio, a TV, a editora, e você nos ajuda nessa missão. O sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ele que mensalmente faz este investimento nesse conhecimento, ou faz as suas doações aí espontâneas. Uma outra forma também é você sugerir ou mostrar um programa que você mais gosta para um conhecido seu, um amigo que ainda não conhece a programação da rádio e da TV, e a partir desta comunicação que você tem com o amigo, este amigo passa a tornar-se um sócio. Então, a nossa gratidão a você que está sempre conosco. Clube Amigos da Boa Nova, o telefone é o 0800 12 18 38. O sócio do Clube Amigos da Boa Nova nos ajuda a levar a mensagem doutrinária adiante e tem diversos benefícios em tornar-se um sócio. Ele pode assistir a espetáculos teatrais a preços promocionais, tem livros também a bom preço, tem também a parceria de algumas instituições como a BRAP, por exemplo, que também faz o atendimento dando desconto para os sócios. São muitos os benefícios. Para você saber quais são, ligue no 0800 12 18 38. E lembra você, está chegando o 4º encontro Amigos da Boa Nova Sorocaba. Dia 11 agora de novembro, das 14 às 19 horas, você tem um encontro marcado no 4º encontro Amigos da Boa Nova de Sorocaba, na Associação Beneficente Lar São Vicente de Paulo, e as participações de José Carlos de Luca, William Sanches, também André Marosso, Marisa Allen, Paula Zampi e o grupo Chaves da Luz. Para você adquirir o seu ingresso, 0 operadora 11 2458 3214 ou acessando radioboanova.com.br. Dia 11, 4º encontro Amigos da Boa Nova, Sorocaba. E aí, Roberto de Carvalho conosco neste Jornal Nova Era especial do dia 3 de novembro. Estamos aqui falando a respeito desta sua obra, Um Quarto Vazio, pela editora Boa Nova. Nós, no bloco anterior, falávamos a respeito das suas experiências aí durante até as palestras que você faz para falar a respeito deste tema. Traz para a gente aí alguma questão que possa ilustrar essa questão do quarto vazio e o quanto que é importante o conhecimento da doutrina espírita para esse momento difícil. Sim. Essas palestras, elas têm dado a oportunidade assim, de a gente conviver com muitas situações dramáticas, sabe? Dramáticas. Eu conheci uma senhora que ela disse assim: eu perdi meus 3 filhos em um acidente. Imagina o que é, imagina você vai dormir, você sabe que tem 3 filhos, e no dia seguinte você acorda e não tem nenhum. Né? Mas ela é impressionante, que ela disse assim: mas eu sei que eles estão com Deus. Eu sei que eles não estão mortos. Então, essa visão, assim, parece que ajudou muito. Porque quem não tem essa visão, como no caso a personagem dessa história, a mulher ela pensa em se suicidar para encontrar com o filho. Ela pensa assim, sabe, o que eu não fiz para ajudá-lo aqui, quer dizer, ela se sente, ela acha que foi uma mãe relapsa, né? Uhum. Então, ela pensa assim, eu quero o encontro do meu filho para ajudá-lo lá onde ele estiver. Quer dizer, ela ia cometer um erro gravíssimo, né? E é justamente esse encontro que o rapaz tem com o pai é que evita essa tragédia, essa verdadeira tragédia. Uhum. Mas, assim, nas palestras, as pessoas fazem muitas perguntas. Teve uma senhora, por exemplo, que me perguntou, ela disse, olha, o meu marido ficou 5 anos enterrado, né? Sempre essa falha, né? O meu marido ficou enterrado 5 anos, né? O corpo ficou, acho que 5 anos. E ela disse assim, e quando nós precisava retirar os restos mortais para desocupar lá a gaveta, e quando nós fomos retirar, o corpo estava praticamente intacto. Puxa vida, que e aí ela disse, nós achamos melhor não mexer, deixamos. E aí eu deveria ter voltado um tempo depois para retirar, e eu acabei não retirando, larguei para lá. Isso o incomoda de alguma forma? Foi a pergunta dela, né? E outra pergunta também, depois eu vou dizer como eu respondi, né? Que as pessoas fazem muito assim. Sobre
a fazer uma homenagem, né, aos mortos, a necessidade de ir ao cemitério para fazer essa homenagem, né? Então, sabe, tanto numa pergunta aí como em outra, é sempre aquela coisa, sabe? Eu falei para ela, olha, se você tivesse ido lá e retirado depois os restos mortais do corpo do seu esposo, teria sido por uma decisão sua, como de não ir tirar. Porque, assim, agora, se ele vai se sentir incomodado ou não com isso, aí é com ele. Sabe? Porque uma coisa é a sua consciência, outra coisa é a consciência dele. Sim. Né? Porque uma vez que ele não morreu, ele está consciente. Agora, se ele vai se sentir incomodado, é porque ele ainda é muito apegado a coisas materiais. Né? Um ente querido que faça questão que você vá ao cemitério no dia de finados, que na nossa visão já é até a nomenclatura já está errada, né? Porque finado quer dizer morto, né? Extinto. E então, no nosso caso, seria assim, 2 de novembro é o dia de homenagear, né, os nossos entes queridos desencarnados, os nossos entes queridos que estão no plano espiritual. Então, veja bem, se nós temos a consciência de que o nosso ente querido está no plano espiritual, então por que nós precisamos ir ao cemitério para fazer essa homenagem? Né? Eu acho que, para mim, na minha visão, assim, o cemitério é o pior lugar para fazer essa homenagem. Não é um lugar bom. Nós mesmos, encarnados, não gostamos muito de ir ao cemitério. Eu não conheço ninguém que goste de ir ao cemitério. Imagina, por que o desencarnado, então, vai gostar? Será que nós, depois que desencarnar, vamos gostar de ir ao cemitério, se nós agora não gostamos? Então, eu falo, o melhor lugar de homenagear o seu ente querido é num lugar que seja agradável para ele. Sim. Então, por exemplo, se o seu ente querido gostava de uma determinada casa religiosa, faça a homenagem nessa casa religiosa, né? Se ele era uma pessoa caseira, faça na sua casa mesmo, faça em qualquer lugar. Porque o que vai importar aí é o sentimento, não é o lugar onde você está. Sentimento, pensamento. Né? E aí, a hora que você falou de apego, você tem também algumas histórias de apego aí das pessoas. Conta um pouco, conta uma dessas histórias pra gente. Isso serve até como um alerta. Eu soube de uma família pobre, me parece que nordestina, não me lembro agora, não sei se nordestina, ou se mineira, mas que vivia eles eram de um lugar muito distante, acho que era no sertão do Nordeste mesmo, muito distante. E assim, a família começou a vir para São Paulo, veio o filho mais velho, depois aí ele foi trazendo os irmãos e tal, e no final trouxeram os pais, né? Mas, aliás, trouxeram os pais, não, o pai se recusou a vir. E a mãe ficou lá até que o pai desencarnou. O marido desencarnou, então, como ela ficou sozinha, ela aceitou vir para São Paulo, mas fez os filhos prometerem que quando ela morresse, que ela seria enterrada lá junto com o marido. E aí ela veio para São Paulo, ficou aqui uns anos e tal, depois adoeceu. E quando ela estava já naquela fase complicada da doença, ela se lembrou da promessa dos filhos e falou para eles, olha, vocês vão me levar, vão me enterrar lá do lado do falecido. E era um momento muito complicado, porque eles estavam em crise, vários ali estavam desempregados, os poucos que estavam trabalhando ganhavam pouco, ainda tinha que ajudar os que estavam em dificuldade e tudo, e era um momento muito complicado. Mas como ela fez questão, fez com que eles jurassem que iriam levá-la, né, para enterrar naquele lugar, eles tiveram, quando realmente ela desencarnou, eles tiveram, coitados, que vender alguns bens que tinham, os poucos bens que tinham, pegaram o dinheiro emprestado com a agiota, olha, para fazer o traslado do corpo de avião até um determinado lugar, para ir lá pegar uma funerária que levasse, gastaram uma fortuna para eles. O que tinham e o que não tinham. E sim, e os familiares que aqui estavam, que era a grande maioria, não pôde participar daquele momento de despedida ali e tal, do velório, porque só um filho pôde viajar, porque não tinha dinheiro para, né, para ir todo mundo. Então, um filho viajou. Olha o trabalhão que deu para que esse corpo fosse levado para ser sepultado, né, lá nos confins do mundo, justamente por essa falta de discernimento do que é físico e que é espiritual. Sim. Porque na cabeça dessa senhorinha, o marido dela estava enterrado lá naquele lugar. E ela iria ficar enterrada também. Então, ela queria ficar enterrada junto dele. Gente, olha que pensa, que visão limitada sobre vida e morte.
E que causou tantos transtornos aí para a família, na busca da realização desse pedido, né? E aí de se imaginar, né? Depois o espírito olhando e parar e falar, nossa, é o que eu estou causando aí, né? Eu imagino isso, sabe? Até porque eu viajo muito nas histórias, então eu fiquei imaginando que essa senhorinha, ela deve ter se arrependido tanto, porque, sabe, se ela estava consciente naquele momento ali e pôde acompanhar o que estava acontecendo, ela deve ter falado, meus filhos, pelo amor de Deus, não façam, esquece o que eu falei, sabe? Não gastem dinheiro, não peguem dinheiro emprestado, não me levem lá para longe, sabe? E muitas vezes o marido já estava ali ao lado dela, né? Então, sabe, enquanto nós não tivermos esse discernimento, gente, separar o que é, o que nós somos verdadeiramente, nós não somos um corpo, né? O corpo é uma ferramenta maravilhosa que Deus nos dá para o nosso trabalho. Para a nossa evolução, né? Para a nossa evolução. Mas os espíritos disseram a Kardec que nós estamos no mundo, né? Porque abaixo de nós só são os mundos inferiores, né? Então, nós estamos num plano ainda que aqui representa ao mesmo tempo escola, hospital e penitenciária. Porque nós somos penitentes, né? Estamos em expiação. Então, nós precisamos ficar nesse plano enquanto precisamos estudar, nos tratar e nos penitenciar. Então, assim como não é justo que um aluno continue na escola depois que já fez todas as provas e foi aprovado, né? Que um paciente continue internado depois que recebeu alta, ou que um preso continue, né, na penitenciária depois que já cumpriu a sua pena, sabe, não tem por que nós ficarmos aqui também se nós já vencemos essa etapa nesse momento, e aí nós precisamos voltar ao plano espiritual. Então, tem uma senhora que falou assim, nossa, eu estou desesperada porque o meu pai vai morrer. E eu não queria que ele morresse. Mas como é que está o seu pai? Ah, meu pai está com Alzheimer, meu pai está com Parkinson, meu pai está com não sei o quê, teve um tumor, teve não sei o quê. Eu falei, deixa de ser egoísta, deixa o seu pai ir. E você quer, o seu pai com todas essas dificuldades, quer dizer, físicas, você quer que ele continue ainda nesse corpo, só para satisfazer a sua vontade. Deixa ele ir. E esse deixar ir é sempre ainda, né? Você vê aí aquilo que a gente estava comentando. Como é complicado. É o complicado do ser humano mesmo, né? De ficar aquilo, se apegando, querendo, aí de uma forma até muito egoísta também, sim, né, Roberto? Sim, exatamente, porque, veja bem, assim, o que nós podemos dizer? Ah, tá, eu fiquei doente, aí você fica doente também, e nós somos internados juntos. Aí você se cura, você recebe alta. Fala, não, Damião, não vai não, fica comigo aqui, vou ficar internado ainda, eu estou doente, fica comigo. Sabe? Ou uma pessoa que está presa com a outra. Aí uma cumpriu lá a sua pena. Sim. Aí na hora de ir embora, o que vai continuar preso fala, não, fica aqui comigo, cumpre pena junto comigo. Sozinho. Gente, então é isso. A vida no planeta Terra não é essa maravilha que a gente pensa que é, não. Nós temos coisas muito melhores nos esperando no plano espiritual. Então, quem está indo para o plano espiritual, a gente não deve falar, coitadinho de fulano morreu. Não. É ele que fala assim, coitadinho do fulano ficou. Exatamente. E culturalmente existem algumas seitas, algumas religiões, ou mesmo as pessoas, por exemplo, o Japão, né? Como eles lidam com a questão da morte, né? No Japão é o budismo, tem aqueles outros segmentos religiosos. Eles fazem festa, né? Quando a pessoa parte, não é? Porque eles entendem que a pessoa vai estar liberta. Então, se nós aproveitarmos a todas as experiências, que sejam culturais, espirituais, para estarmos aqui fortalecendo essa nossa crença, com certeza o sofrimento é menor, não é, Roberto? Exatamente. Até porque se nascer em um plano, é morrer no outro, e vice-versa, não é? Então, quando nós, por exemplo, eu falo sempre assim, gente, o grande segredo é nós aprendermos a amar. Porque na medida em que nós aprendemos a amar verdadeiramente, e nós fomos construindo essa grande família, né? Quando nós chegarmos no plano espiritual, vai ter festa. E quando nós chegarmos no plano material, vai ter festa, porque nós teremos amigos aqui, teremos amigos lá, né? Então, esse, na verdade, é o grande segredo. E outra coisa, aquela mãe que perdeu o filho, fala assim, ai, coitadinho, como estará o meu filho? Está com Deus. Assim como ela está com Deus aqui, como ele estava com Deus aqui, no plano espiritual é a mesma coisa. Deus está no comando de todos os planos. Então, nós não devemos nos preocupar, porque essa condição de pai, mãe, irmão, no plano material, isso é tudo temporário.
né? Porque, na verdade, o único parentesco que existe entre nós é o fraternal. Somos todos irmãos, filhos de um único Deus. E estamos todos sob a sua regência. E Leolino, não sei se você chegou a ver um filme, A Partida, que é um filme japonês, Não. e que eu acho lindo, porque, na verdade, ele traz exatamente a discussão, né? Porque o rapaz está procurando emprego, não acha emprego aqui e ali, não tá conseguindo. Aí ele se encontra, né? Tentou ser músico, inclusive, não estava conseguindo nada da área. Aí ele vai trabalhar numa funerária. E ele passa a gostar, porque de trabalhar ali no corpo da pessoa que está se despedindo e tal, e faz aquilo com todo o amor da vida dele. Mas aí, de novo, é o preconceito. Porque, sabe, o dia que a mulher dele descobre que ele trabalha com aquilo, não encosta mais em mim. Você fala, gente, por que o preconceito com essas coisas? E aí demorou para ela conseguir entender e vê-lo trabalhar, e ver que ele fazia aquilo com tanto amor, com tanta dedicação, mas que existe, né, o preconceito, Sim, né? com certeza. Porque do que as pessoas, de como reagirem, de como trabalhar com esse momento. Isso é um grande desafio, né, nosso, sim. né, Roberto? Sim. E você já pensou? Então, veja bem, você vê como é contraditório, né? Imagina, porque assim, nós, durante muito tempo, acreditamos que somos o corpo. Tanto que quando o corpo morre, a gente fala acabou, né? Sim. E fica naquele desespero que acabou. Mas você consegue ficar perto de uma pessoa morta depois de 3 dias? Né? Não. Então eu teria que admitir que a pessoa que eu amo se tornou aquilo que está ali se decompondo, aquela coisa fétida que está ali, sim, não é? Então, veja bem como é interessante. Se nós parar para analisar, gente, o espírito não se decompõe. Não tem mau cheiro, né? Não fica doente, não tem nada disso. O que tem é o corpo. Então, nós definitivamente não somos o corpo, nós somos o espírito que sobrevive a tudo isso. E aí o que é bonito, né? Por isso aquelas histórias, né? A gente vai ver tantos os livros. Você tem o seu aí, você tem tantos livros ali. Eu vou lembrar de Obreiros da Vida Eterna, que eu adoro, do livro do Chico. Eu vou parar, nessa semana a gente estava falando do livro do Leon Denis também, né? A gente tem, são tantos os livros. Cartas de uma Morta do Chico. Cartas de uma Também. Morte do Chico. Estava lendo agora recentemente. Tá, então você tem a literatura tão ampla e na verdade isso é o grande presente que a gente tem, que isso é nosso, né? Essa cultura, quanto é importante, né? É a leitura, o conhecimento, o estudo, né, Roberto, para que as pessoas possam, sabe, conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nesse tema, né? Sim. E nós precisamos estudar mesmo, ler bastante, conhecer, para saber em que nós estamos acreditando. Né? É a fé raciocinada que Kardec nos ensinou a buscar, a ter. Sim, Né? sim. Porque não adianta dizer eu acredito, precisa saber em que eu acredito. Ter esse conhecimento. E a literatura, ela nos traz isso de uma maneira brilhante. Essa literatura, principalmente, que é orientada pelo plano espiritual. Porque eles nos falam das experiências deles. Ou seja, é o espírito que está contando para nós o que está acontecendo no plano espiritual. Né? Então, diferentemente da literatura normal, que nós temos essa visão unilateral só do plano da matéria. Né? E eles não, eles nos mostram, como nesse caso aqui. Né? Ele conta o que está acontecendo no plano da matéria e o que está acontecendo no plano do espírito. E isso é maravilhoso, porque nos situa ali e nos dá a condição de estar lá. Porque todos nós temos acesso ao plano espiritual. Mas, gente, nós só vamos para onde? Para lugares que nós acreditamos que existem. Sim. E aí, eu lembro quando você fala desse livro, e o Roberto tem outros trabalhos maravilhosos. Aí eu lembro o dia que você foi lá no Grupo da Paz, que a gente mostrou aquele vídeo do Amigos da Luz, que é inspirado num dos seus contos, né? Sim. Você tem essa coisa bacana e ali aquele trabalho também que fala exatamente disso, né? Aí a pessoa está ali tentando resumir um pouquinho, mas conta você que é mais rápido ali da historinha, que o Amigos da Luz transformou em vídeo, né? Sim, ele está reclamando da vida das pessoas chatas que fazem parte da vida dele, né? E de repente aparece o espírito guia lá e tal, e fala para ele, faz uma lista das pessoas que você não quer mais, né, na sua vida, e amanhã elas vão desaparecer. E aí, quando você acordar amanhã, elas sumiram. Então ele faz uma lista imensa, né? Coloca o chefe, coloca até o pessoal da família também ali, alguns e tal. A mãe não, a mãe fica, a mãe não põe, não. Ele pensa até em colocar a mãe, mas não, a mãe... Não põe. E aí tudo bem, ele dá a lista, então, e de repente
ele descobre que ele vai desencarnar. Mas como vou desencarnar? Estou muito jovem ainda, tem muita coisa para fazer. Olha, a razão, né, de você estar aqui era a sua convivência com esses desafetos. Era para você se acertar com eles. Então, já que eles não existem mais, agora também não há razão para você ficar aqui. E ele sai correndo para pegar a lista de volta e fala, não, pelo amor de Deus. Ele muda de ideia. E esse conto, Amigos da Luz, transformou num vídeo que eu acho, assim, muito bacana, né? Porque pro vídeo virou aquela historinha, né? Vem um anjo bom, chega o outro, quem é você? Eu sou a bordo, bater de botas. Você veio fazer o quê? Ah, sabe? Vender perfume. Vender perfume. Não, vim te levar. Não. Quer dizer, e é interessante porque é um tema até delicado, mas de forma suave, para poder justamente que as pessoas possam refletir e tenham, né? Não só hoje, por isso é interessante fazer os ouvintes e telespectadores achar que falar, nossa, o dia foi ontem, vocês estão continuando a falar sobre isso. Acho que, na verdade, as pessoas têm que ter essa cultura de ter tranquilidade de abordar esse tema. O tempo todo. Exatamente. E outra coisa, não adianta também você se lembrar de homenagear o seu ente querido só no dia 2 de novembro, né? Porque, veja bem, nós, quando chegarmos ao plano espiritual, nós vamos precisar de muito amor. Então, vamos dar amor para os que estão lá por meio das preces, de bons pensamentos, né? Envolvendo em coisas positivas. O ano todo, o tempo todo. Com certeza. Né? Não só uma vez por ano. Roberto, o jornal está terminando. Eu vou te pedir para falar aqui para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, deixar uma mensagem. 1 minutinho para você falar a respeito dessa importância, desse conhecimento que vai nos levar aí ao consolo. Meus queridos irmãos, eu quero pedir a vocês que, se tiverem a oportunidade, que procurem ler o livro Um Quarto Vazio. Ele é muito esclarecedor, é muito consolador e nos dá uma visão assim, muito concreta do que representa essa passagem, essa transição de um plano para o outro, e nós vamos ver que realmente a morte é uma grande lenda. A morte definitivamente é uma coisa que não existe. Ela pertence unicamente ao plano material e nós não somos seres materiais, nós somos espíritos e somos imortais. Obrigada, viu, Roberto, pela sua participação aqui conosco. Eu queria lembrar você, amigo ouvinte, prossegue aí nos cinemas o novo filme do Wagner de Assis, que é Menina Índigo, que você pode acompanhar nos cinemas. Vale a pena. Eu assisti, gostei, recomendo a você. E prossegue o trabalho da Fundação Espírita André Luiz com as Blitz FEAL, né? Esse trabalho importante de estarmos próximos de você, amigo ouvinte e telespectador. Agora, segunda-feira, o Jornal Nova Era estará de volta e eu não vou estar aqui, Guilmar. Verdade. Agora, férias. Boas férias. Descanse bastante, viu? Estarei de volta apenas em dezembro, junto com você, amigo ouvinte e telespectador. Roberto Carvalho, mais uma vez, obrigado pela presença, por estar aqui com a gente, por estar conversando, né, desse tema que você prossegue aí nas caminhadas aí agora com a programação de palestras, divulgando o livro, falando de um tema tão importante que é esse, que é um tema que é pro nosso dia a dia, né, Roberto? Sim. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Jornal Nova Era estará de volta na segunda-feira com a Guilmar Santana, eu apenas no mês de dezembro. Bom trabalho para você. Obrigada, boas férias. Obrigado. Bom final de semana. Bom fim de semana, tchau. Ação, fatos, opinião. Jornal Nova Era.